Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Rafael que está falando. Esse aqui é o canal de cavadinha, cruel e mortal, como uma jogada de cavadinha, um lance de cavadinha por cima do goleiro. É isso aí. Hoje nós vamos apurar aqui apresentar aqui para vocês alguns tópicos que eu anotei, que de repente estejam passando em branco aí na cabeça do torcedor gremista, mas que, ao meu ver, pelo menos seja também parte do fator relevante de muita coisa que está acontecendo hoje no Grêmio. Então vamos lá. Homens fracos. Tem um ditado que diz assim, ó: homens fracos geram tempos difíceis, homens fortes geram tempos fáceis. O Grêmio atualmente ele é gerido dentro e fora de campo por homens fracos. Então, obviamente, o que está acontecendo? O resultado é termos tempos difíceis para o torcedor como um todo. O torcedor vai a campo, seja dentro e fora ou fora da arena, e assiste sempre a mesma coisa. De repente, uma coisa pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas no contexto geral, vira o mesmo. No fim das contas, no frigir dos ovos, vira a mesma coisa, que é o Grêmio jogando mal, sem saber por que ganha, sem saber muito menos por que perde. O Guerra orbita na presidência do Grêmio, sim. O Guerra, na minha humilde opinião, ele orbita a presidência do Grêmio. Ele está presidente do Grêmio sem estar 100% com as obrigações do que é ser presidente de um clube do tamanho do Grêmio. A minha opinião é essa. Talvez tenha gente que discorde, talvez tenha gente que concorde, eu não sei. E assim como ele orbita a presidência do Grêmio, o Renato também orbita o cargo de treinador. Sim, vai me dizer que tu está vendo o Grêmio evoluindo. Vai me dizer que tu tá vendo o Grêmio apresentando coisas diferentes, ideias diferentes dentro de campo. Não tá. O Grêmio do começo do ano e o Grêmio de hoje é o mesmo tendo trocado jogadores. Aquela tão sonhada janela que o Renato queria que acontecesse, aconteceu. Não vou dizer sonhada, né? Sonho seria desembarcar o Messi e o Suárez aqui. Só que, infelizmente, isso não é possível. Mas, para a realidade do Grêmio, o Grêmio fez, sim, boas contratações na janela agora de agosto, que sempre foi, ultimamente, pelo menos, janelas horríveis. Nos trouxe, tipo, o JP Galvão da vida, né? Então, esse ano, foram um pouco mais assertivos, conseguiram trazer bons jogadores. Só que os caras têm que jogar. E aí, quem é que bota para jogar? O treinador. E quando os caras não jogam, a culpa é de quem? Do treinador. Então, sim, o Renato orbita a posição de técnico dentro do clube. Esse é mais um tópico. Cara, mais um. O Renato, ele tá esquizofrênico. Ou pelo menos tá tendo atitude de esquizofrênico. O que eu tô querendo dizer com isso? O Renato, ele vive num mundo particular. Ele tá dentro da cabeça dele, embolado nas ideias dele, emaranhado nas ideias dele, e não deixa ninguém de fora dar pitaco ou dar qualquer tipo de opinião ou direcionamento a alguma ideia dele. Isso aí fica nítido na entrevista, como quando, por exemplo, ele diz que o torcedor do Grêmio comemora título e o torcedor do Inter comemora vaga e do Grêmio, em Grenais, né? Isso fica bem claro. Fora o tom de arrogância que ele sempre fala, né, cara? Isso daí pega muito mal com a torcida, pega muito mal com os repórteres. Na minha opinião, é um desrespeito aos profissionais que estão ali. E muito mais ainda com a instituição Grêmio. Não pode ter alguém que represente a instituição Grêmio diante da mídia assim, tão deslocado, assim, como ele fica muitas vezes na entrevista, quando ele é provocado, por exemplo, com uma simples pergunta de por que o Grêmio não apresenta evolução. Só na cabeça dele, na esquizofrenia dele, o Grêmio está evoluindo. Tá tudo bom do jeito que tá, como diz ele, o presidente Guerra, mas para o torcedor não tá. O Grêmio deveria ter encerrado o ciclo Renato lá em 2018, assim que perdeu para o River Plate. O Grêmio poderia muito bem, com o cacife que tinha de ter disputado um Mundial um ano antes com o Real Madrid, ter chegado na Europa e ter exigido um técnico europeu. Sim, o Grêmio poderia ter feito isso e ter inclusive saltado na frente de Flamengo e de Palmeiras, já como tendo sido um clube que alcançou o patamar acima deles já lá naquela época. Mas, infelizmente, na época o presidente era o Romildo, e ele também, com a sua visão muito renatista, também era um outro que fazia o Renato de testa de ferro. Também tanto fez como tanto faz para ele, continuou o Renato, o que culminou no rebaixamento de 21. Cara, o Gauchão, Renato disse que o Grêmio comemora
títulos e o Inter comemora ganhar Grenais. Velho, gauchão pra mim não é título, cara. Gauchão pra mim é só uma perda de tempo que poderia estar sendo ocupada com o clube, por exemplo, estando treinando para competições maiores. Como, por exemplo, quando tem uma Libertadores desde a fase que tu tem que entrar, da pré-Libertadores. Ali, meu amigo, o bicho começa a pegar muito antes. Tipo assim, em fevereiro já começa o atropelo. Então, assim, eu preferia não ter gauchão, cara. Eu preferia que o time tivesse uma pré-temporada grande, maior, que entrasse já às beiras de começar a disputar uma competição assim, que é tida como, pelo Grêmio e todos os clubes do Brasil, pelo menos, na maior parte dos clubes do Brasil, como a competição mais importante da América do Sul a ser disputada nos clubes. Gente, olha só, a minha opinião é forte, certo? Por quê? Porque eu vim daquele Grêmio lá de 95, cara. Ali eu aprendi a ser gremista, vendo Jardel, Paulo Nunes, vendo Dinho, vendo Rivarola, Arce, Danley. Ali eu aprendi a ser gremista, meu amigo. Então, assim, ó, é difícil chegar hoje no 2024 e ver que o Grêmio está colocando a culpa das suas deficiências em uma coisa externa, que outras partes da sociedade já superaram, como, por exemplo, a enchente. Não vou dizer que dá tudo 100%, tá tudo uma maravilha para todo mundo, mas em vista do clube Grêmio, já era para ter passado isso. Eu não estou colocando na conta aqui as pessoas que foram atingidas, não é isso. Eu estou colocando o Grêmio, o contexto clube Grêmio, que já voltou para a arena. A desculpa era não temos arena, agora tem arena. Ah, temos 2 jogos em atraso, já foi jogados 2, perdeu os 2. Cada entrevista, cada pós-jogo do Grêmio é uma lamúria. É horrível de acompanhar. Eu, sinceramente, confesso que eu não acompanho mais a entrevista do Renato. Eu só vejo depois nos canais do YouTube aí o rescaldo ou a repercussão do que foi a entrevista do Renato, porque ali sim tu vai ter pessoas que estão a par da realidade, transmitem a realidade. Não uma pessoa esquizofrênica, com opinião esquizofrênica, que nem o Renato, pelo menos, que tem aquela realidade de mundinho próprio dele, que ninguém pode entrar e ninguém entende. Então, assim como eu tenho opinião forte, eu quero que vocês também tenham opinião forte. Eu quero que o torcedor gremista volte a ser aquele torcedor que vibra sabendo que vai chegar no campo lá, cantar e o time vai corresponder dentro de campo. Principalmente na arena. Eu quero que o Grêmio volte a ganhar Grenal. Grenal é importante, gauchão não é tão importante, Grenal é. Então, não adianta vir com esse discurso derrotista. Eu não vou me acostumar com o discurso derrotista, discurso bunda molista, que nem tá tendo o Renato, que nem tá tendo Guerra, que avaliza tudo, passa a mão por cima, passa pano para tudo que o Renato diz. Eu não tenho esse discurso bunda molista. E então eu acredito que muitos torcedores não tenham também. Então, gurizada, deixa a tua opinião aqui. Pode comentar aí embaixo nos comentários, deixa a tua opinião, seja ela a favor, seja ela contra. Eu quero saber a tua opinião, o que está passando dentro da tua cabeça. Vamos trocar ideia, vamos alinhar os pontos para que a gente consiga chegar num senso comum e isso aqui se tornar um canal que abrange a todo tipo de opinião em relação ao mesmo objetivo, que é a grandeza do Grêmio, certo? Deixa o like, te inscreve, se tu caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafico. Eu sou torcedor do Grêmio desde 95, da era Felipão, como eu já falei aqui. E eu espero no próximo vídeo que eu possa reaparecer aqui contando uma história feliz. Que pelo menos o Grêmio conquiste 3 pontos, que consiga ir de encontro ao objetivo, que é não cair, porque é só o que nos resta, né? Não cair. E é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Falou!